Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Tudo jóia? O meu nome é Osvar Faria Antoniel Rodrigues. e esse é o programa Testemunhar, um programa onde as histórias, os testemunhos, os relatos que são contados aqui transformam a vida das pessoas de acordo com a espiritualidade que Deus coloca e conduz à nossa frente. Antoniel, hoje nós temos assim uma convidada de peso, não que os nossos outros convidados não foram, são Aham. pessoas abençoadas também. Mas hoje o tema ele tem a ver muito com o que a gente vive, né? E uma questão que vai trazer longevidade ou vai encurtar a nossa vida. É um tema bastante forte, tem muito a ver com saúde. Eu acho que os nossos queridos amigos vai gostar muito. Espero que gostem, né? É isso aí. Mas antes da gente passar então para a nossa convidada de hoje, eu quero aproveitar esse momento e pedir para você curtir os nossos vídeos. Se você não é inscrito no nosso canal, não se inscreva agora de se inscrever. Dá uma paradinha aí, vai lá, se inscreve no nosso canal, já curte o vídeo. E depois que você assistir o conteúdo, gostou? Compartilha com a família, porque hoje você vai aprender muita coisa que vai fazer de grande relevância para sua vida alimentar. E dizem que se a gente, como que é aquele verso lá, que você é o que você come, né? Alguns falam que é assim, mas vamos descobrir hoje com alguém que é especialista na área. E eu não quero mais demorar nossa introdução de hoje. E hoje nossa convidada de honra é a doutora Elma. Falei certo, é isso mesmo. Isso Elma mesmo. Grunenberg, né? Isso aí, é uma Olha, Cronenberg. Cronenberg, olha só. Sim. Doutora, obrigado, tá, por você ter aceito o convite, estar com a gente aqui. Eu já assisti a sua palestra, né, na igreja. Para mim foi de grande ajuda, né? Preciso fazer algumas regulagens ainda, né? Mudançazinhas, né? Mas eu acredito que hoje eu vou conseguir saber muito mais e vai fazer algo muito mais benéfico para minha vida, para a vida dos nossos convidados também. Olá, eu quero agradecer a vocês ao convite. É muito bom cada vez que a gente tem uma oportunidade de falar aquilo que a gente tem aprendido, né? E eu gosto muito disso, de ampliar essa rede de pessoas que têm se interessado pela saúde, têm mudado os hábitos, e a gente tem construído uma caminhada bem linda, né? Dia a dia, ensinando a viver saudável, né? Como é? É possível, num mundo complicado quanto está o nosso, onde os alimentos estão de alguma forma ameaçados, né? Tanto no alimento vegetal, alimento animal. É possível a gente ter saúde? Como é que a genética explica tudo isso, né? Porque, na verdade, nós temos herança, né? Todas as nossas características são de herança que a gente vem de pai e mãe. Então, quando a gente nasce, a gente carrega essa informação dos nossos pais, né? Dos Sim. pais deles. Então, vem trazendo tudo isso. E a gente tem visto muito dessa parte, né? Muito fragilizado a parte DNA. Uhum. Por causa dessas heranças, desses maus hábitos que vêm se perpetuando ao longo dos anos. Mas a pergunta que não quer calar, é possível a gente ser saudável nesse meio? É isso que a gente vai conversar hoje aqui. Exatamente, doutor. E olha, eu vou ser bem sincero. Às vezes a gente olha, né, Antonel, os alimentos para tanto alimentos processados, o alimento que a gente come, o arroz tá mesmo, a questão do agrotóxico. A gente olha para tudo isso, a gente pensa assim, poxa vida, como que eu vou conseguir ter uma vida mais saudável, sendo que o que eu compro no supermercado parece que já vem infectado, né? Sim. Então, assim, doutora, é nutrigenética, né, que é a sua especialidade. Nutrigenética. O porquê que a senhora, assim, decidiu se especializar nisso? Porque, assim, eu, particularmente, antes da sua palestra, eu nunca havia falado nisso. Ouvido falar, né? É, Então vamos lá. Boa essa pergunta, né? Para a gente entender por que a nutrigenética. Eu vim numa caminhada acadêmica em que eu fiz mestrado e doutorado em genética de alimentos. Então a gente foi estudar toda a expressão de genes relacionados a alimentos que a gente consome, como a acerola, como a tangerina, como o arroz. E aí foi toda essa minha caminhada, né? Estudando o comportamento genético desses alimentos. Quando eu terminei o doutorado, isso eu fiz lá na Universidade Federal de Goiás, eu comecei então a já cuidar de pessoas, só que tinha algo que faltava
E aí eu fiz naturopatia, que é uma área do conhecimento extremamente importante, onde a gente entende, né, também dos alimentos, entendemos as práticas naturais, né, como elas são importantes para o trabalho do corpo, para que a gente tenha saúde. Então, eu fiz a naturopatia e comecei, então, a minha prática clínica, né, cuidando de pessoas. Só que aí havia uma interrogação, né? E esse conhecimento genético que eu adquiri ao longo desses 17 anos, como é que eu poderia aplicar nesse conhecimento da naturopatia, da alimentação, do estilo de vida? Foi quando tudo começou na minha vida. Eu fiz pós-graduações em nutrigenética, nutrigenômica, nutrição funcional, fiz também em genômica intestinal, tudo isso para a gente entender essa interação tão importante que a ciência vem defendendo há algumas décadas, dessa interação alimento e genes. Então, o que a gente come, tudo que a gente come, de bom ou de ruim, isso vai ter um impacto na expressão dos meus genes, na minha carga genética. É por isso que a gente fica fácil de entender assim, ó. Por exemplo, uma pessoa que tem predisposição até a obesidade, por exemplo, e outra que não tem. Então, as duas pessoas, elas consomem o mesmo carboidrato. Vamos pensar aqui, né? E por que essa pessoa aqui, que tem tendência ao ganho de peso, metaboliza esse carboidrato diferente? Um mais rápido. Com mais rapidez. E o outro mais lento. Isso, né? Que faz ela ganhar mais gordura, enquanto o outro que comeu o mesmo carboidrato não teve esse depósito de gordura acentuado, como esse indivíduo aqui que a gente está falando. Isso tem a ver com a genética, doutora? Isso tem a ver com a nutrigenética, com a epigenética. Então, é isso que eu falei. O nosso DNA, ele carrega toda a informação. Então, tem pessoas hoje que têm mais dificuldade de metabolizar um determinado carboidrato. Eu estou citando carboidrato, mas qualquer grupo nutricional, proteína, gorduras, né, vitaminas, minerais. E aí a outra tem menos. Então, o meu trabalho hoje com a nutrigenética, que é a minha especialidade, especificamente mais com a pesquisa em epigenética, que a gente vai conversar tudo isso, o que é isso aqui, né? Mas a nutrigenética, o que é que ela faz? Ela consegue entender o impacto, a gente estuda os nossos genes e o impacto da resposta do nosso gene a um alimento consumido. Então, quando você come uma banana, quando você come uma maçã, entenda que tudo isso tem nutrientes e esses nutrientes agem na expressão de genes, contribuindo para a nossa saúde ou para a nossa doença. Porque se eu consumir alimentos muito industrializados, por exemplo, processados, eu vou ter, dentro dessa expressão gênica, um dano. Porque esses alimentos carregam toxicidade e isso vai danificando o DNA ao longo dos anos. E é por isso que, à medida que a gente envelhece, todos nós envelhecemos, não tem como parar envelhecimento, né? A gente vai tendo danos acentuados, que a gente chama disso de perdas teloméricas, lá nos telômeros dos cromossomos, que isso vai impactar muito mais. Então, você pega duas pessoas com 50 anos de idade, e quem tem uma alimentação mais saudável, um estilo de vida mais saudável, comparado com a outra, que é a mesma idade, pode ser do mesmo sexo até, você vê claramente o impacto da alimentação e do estilo de vida na saúde dessas duas pessoas. Uma que cuida e outra que não cuida. Doutora, eu tenho uma pergunta. Eu queria saber o seguinte. Você falou muito da questão da alimentação, o impacto que isso traz. A gente sabe que tem pessoas que têm metabolismo mais rápido, o outro mais lento, né? Mas eu queria saber o seguinte, se a alimentação ela age da mesma forma nos dois organismos ou a pessoa tem que mudar o estilo da alimentação? A alimentação é a mesma da pessoa que tem um metabolismo mais rápido ou como é que funciona isso aí? A questão do processamento do carboidrato, isso tem a ver muito, não é só o alimento em si. Então, a gente estuda dentro da genética uma área chamada de crononutrição. Então, vamos lá. O carboidrato que você come pela manhã, mesmo você que tem um metabolismo mais lento, ele processa de um jeito. Aí tu come esse mesmo carboidrato à noite, você vai ter um metabolismo muito mais complicado. A chance do teu organismo acumular gordura com um carboidrato desse por causa do pico insulínico é muito maior. Então, assim, o problema que nós estamos tendo, de uma forma geral, não tem especificamente uma resposta de carboidrato. Quando se come um carboidrato complexo, por exemplo, você come uma batata doce.
cozida. Um carboidrato que ela não vai causar problema nem para quem tem um metabolismo mais lento, nem para quem tem um metabolismo mais rápido. A gente consegue trabalhar nessa modulação de uma maneira que não vai trazer nenhum problema para essa pessoa que tem um metabolismo mais lento, comer, por exemplo, uma batata doce cozida. Agora, se essa mesma pessoa come um salgadinho, aqueles salgadinhos processados, industrializados, né? Que na verdade eles são ultraprocessados, aí a gente vê claramente o impacto na vida de quem tem metabolismo lento e quem tem metabolismo mais rápido. Porque esses alimentos carregam toxicidade que vão impactar nas duas situações. Então, o problema que a gente tem que pensar não é exatamente isso. Metabolismo lento, metabolismo rápido. O que a gente precisa pensar? A alimentação saudável, baseada em alimentos integrais, ela serve para todo mundo. Então, claro, tem algumas pessoas que manifestam resistência, intolerância, que daí a nutrigenética ela tem essa particularidade de ser uma nutrição de precisão. Porque eu consigo entender exatamente qual é o melhor alimento para você. Às vezes, um alimento saudável para você ele não tem um impacto tão importante como outro que tenha, por exemplo, né? Só para a gente entender melhor, eu gosto muito de exemplo. Uma paciente minha manifestou uma intolerância, eu não sabia disso, porque ela consumia a cebola roxa e a cebola branca. Aí a gente foi acompanhando e ela sempre com mal-estar, manifestando muitos gases. E a gente vai mexendo na alimentação. O que realmente tu come? Mas tem coisa que passa, né? É, verdade. Uma cebola roxa, né? Eu não pensaria nela. Mas aí a gente cuidando, e aí eu fui vendo, depois eu fui tirando os alimentos inflamatórios, e aí a gente pôde ver que realmente o problema dela era o consumo da cebola roxa. Quando ela consumia a branca, ela não tinha gás e nenhum problema. Aí a gente chegou no diagnóstico mais certo, né? Aí o que tem que fazer com essa pessoa? Não consumir a cebola roxa. Mas qual a diferença? Porque assim, cebola, né? Talvez as pessoas de casa vão entender, cebola é cebola. Cebola é tudo tudo, Mas tudo qual é a igual. diferença? Tem diferença da ótimo. branca e da roxa? Tem sim. Porque até o preço é diferente. É, né? a cebola roxa, isso me impactou, porque a cebola roxa ela é muito mais saudável do que a branca. Porque dentro das cebolas existe um composto bioativo chamado de quercetina. A quercetina é importantíssima, é antioxidante, ela desinflama, vias aéreas, inclusive, né? Sinusites, então ela é fantástica a quercetina. Porém, a cebola roxa ela concentra níveis muito mais altos de quercetina. Então, para a saúde, qual que é a melhor? A cebola roxa. Só que para essa pessoa em especial não era. É inviável. Era inviável. Então, a nutrigenética, ela abre esse caminho da gente conseguir personalizar uma nutrição. Porque aí a gente vai vendo porque mesmo quando o alimento não é saudável, a gente já sabe de cara que ele vai inflamar, né? Sim. Então fica fácil. A gente vai tirando, vai testando, vai vendo a resposta do organismo. Mas e quando a gente trabalha com um alimento que é saudável? Por exemplo, o amendoim. O amendoim é um grão com muita proteína. Então, para os vegetarianos que não consomem alimento de origem animal, o amendoim é uma opção muito boa, uma leguminosa, né, de proteína. Porém, a gente tem que cuidar com isso. Tem pessoas que manifestam alergias e alergias não são de erupções na pele. Ela começa a ter mais gases, ela começa a ter um mal-estar digestivo. E aí a gente vai ter que suspender o amendoim dessa pessoa. E aí a gente vai estudando e sabe o seguinte. O amendoim, a gente tem que cuidar muito. Quando eu estou com um paciente em tratamento, especialmente que ele tenha muitos sintomas, diabetes, hipertensão, disbiose, se ele tem muitas alterações, eu retiro o amendoim dele. Por quê? Porque o amendoim, quando em armazenamento, ele é suscetível ao desenvolvimento de fungos microscópicos que a gente não consegue visualizar. São as micotoxinas que esses fungos liberam no alimento. Mas isso é relativo conforme o ambiente em que ele é guardado? Por exemplo, tem uns que vêm em vidros, né? Embalagem de vidro. Outros já em plástico. Tanto faz. Olha, o detalhe é antes de chegar na prateleira. Antes de É chegar, lá então, no na armazém, produção, então. né? Lá na produção, no armazenamento. Às vezes fica o grão muito tempo armazenado e ele pode
Apesar deles estarem controlando alguma umidade, temperatura, pode acontecer. Então, o que eu recomendo? O paciente em tratamento com vários tipos de alterações. Que a gente suspenda esse alergênico por um tempo. Vamos permitir que o organismo desinflame e depois, aos poucos, a gente vai introduzindo. Mas fica aqui a regra geral. Amendoim é um grão, como eu disse, de importância nutricional, mas eu recomendo sempre, alguém que vai comer, que não manifesta, a princípio, nenhuma intolerância, mas por causa desse fungo, que ela toste ante o amendoim, tostar ele ali numa panela, rápido ali no fogo, antes de consumir. Não é tostar e armazenar. É tostar no momento do consumo. Para poder eliminar ao máximo a questão que a gente tem mais segurança né? dos fungos, é Dos verdade. fungos, né? Uhum. Doutora, o meu filho, ele tem dermatite atópica, né? E aí, quando a gente está fazendo um tratamento com ele, a doutora da especialidade, ela estava observando se não pudesse ser a questão alimentar, porque eles olham tudo, né? Sim. E ela pediu pra gente retirar todo o alimento dele, todo, assim, e fazer aos pouquinhos, né? Introduzindo aos poucos. Aos poucos, né? E assim, a gente viu que realmente não era essa questão alimentar, era realmente genética mesmo, né? Mas as pessoas que no caso, assim, tem algum problema alimentar, ela sofre um pouco para encontrar esse tipo de alimento, né? Sim, sim. É uma caminhada, né? É um tratamento aí comigo de uns 4 meses no mínimo. Porque a gente vai modulando. O organismo, ele não é modulado da noite para o dia. O intestino afetado, o intestino com disbiose, com superprodução de fungos, superprodução de bactérias. A gente não consegue fazer essa modulação rapidamente, né? Então a gente vai trabalhando, vai vendo os alimentos. De repente tem paciente que fala assim, doutora, sabe aquele suco? Parece que ele não entrou muito bem. Então, quando o paciente me manifesta isso, aí eu vou avaliando. Fica mais fácil. Então, tem ingredientes ali saudáveis, né? Que para essa pessoa ainda não podemos introduzir. Então, a gente suspende e vai avançando com novas combinações alimentares e vai testando. Por isso que na minha condução, eu sempre faço isso, né? É mais trabalhoso para mim. Mas o paciente meu que está em tratamento, eu acompanho ele no Zap. Então, ela tem uma dúvida. Aqui mesmo fica entrando várias dúvidas aqui, né? De pacientes. Elma, vai comprar um determinado alimento, não sabe se é aquele mesmo. Então, fica aberto o meu WhatsApp para perguntar. E aí a gente consegue modular muito melhor. Porque uma paciente que fala que determinado suco verde ou alguma coisa que a gente prescreveu e está tendo algum tipo de alteração, a intolerância, a gente já tem medidas de transformar. Por quê? Porque o organismo, ele é único. DNA, ele é único. O meu DNA não é igual ao de vocês, nem vice-versa. E nem dos gêmeos, né? Os gêmeos, eles têm um DNA igual, porém, o ambiente, a genética, isso que eu quero deixar claro aqui para as pessoas que estão nos assistindo, que genética não é destino. Não é a minha genética que eu carrego de informação dos meus pais que é o principal motivo de preocupação. E a maioria das pessoas pensam isso. Não é. Sabe qual é? A epigenética. Ou seja, o ambiente, a maneira que eu durmo, a hora que eu durmo, se eu bebo água, se eu tenho muito estresse, se eu sou uma pessoa que faço exercício físico ou não. Isso, a ciência descobriu que tem muito mais impacto na expressão de doenças como o câncer, como a diabetes, como a hipertensão, essas doenças crônicas mais comuns, né? A obesidade. Isso tem um impacto muito mais expressivo do que a genética em si. Então, o estilo de vida, ele vai alterar muitas coisas, tanto para uma saúde quanto para uma doença, o estilo de vida, então. E verdade. É só para a gente entender. Vocês aqui, vocês podem ajudar o pessoal de casa aí que está nos assistindo. Eu, Elma, tenho predisposição genética de ser obesa. E vocês acham que eu sou obesa? Não. Então, dá pra acreditar. Não é. Então, quando eu fiz o meu teste genético, que é outra linha de trabalho, então o que é que eu associo para eu ajudar as pessoas mais de maneira personalizada?
Então, a gente marca uma consulta, eu avalio, eu faço anamnese, então eu vou ver todos os sintomas que ela tem, eu investigo tudo, dentes dela, vocês puderem imaginar, é tudo mesmo. Tudo. Se os dentes estão bem, eu faço várias perguntas ali pra gente saber que horas dorme, faz exercício, é um monte de coisa ali. E aí, a gente acompanha esse paciente. No segundo mês, eu peço uma lista de exame de sangue. Porque se a gente está modulando esse organismo com alimentação saudável, com estilo de vida saudável, como é que estão os marcadores do corpo dela? Como é que estão as vitaminas, os minerais, os marcadores de inflamação? Como é que está o colesterol, a tireoide, o fígado? Então, a gente vê tudo isso no sangue. E quando a gente faz, agora, um teste genético, aí eu tenho um campo muito mais aberto para eu personalizar a dieta dela. Porque no teste genético eu consigo saber se você, por exemplo, tem uma variante no gene da vitamina D. Vamos dar um exemplo aqui, né? Vitamina D. Tem pessoas, não sei se vocês conhecem, mas na minha prática é muito comum. Tem pessoas que falam assim, doutora Elma, eu suplemento a vitamina D, eu pego o sol, mas eu faço os exames e a minha vitamina D continua baixa. E vitamina D, só lembrando, não tem nada a ver com valor de referência, tá? Vitamina D é uma vitamina importantíssima para a vida. Não é só pensar em osso. É para a vida, sistema imunológico, sistema neural, tudo, sistema digestivo, tudo precisamos da vitamina D. Aí, essa pessoa tem esse problema, né, na vitamina D. O que é que eu faço? Quando ela faz um teste genético e se ela tiver uma predisposição no receptor de vitamina D, o que é que eu tenho que fazer com essa pessoa? Aumentar 2 vezes a dose dela. Então, a dose comum que a gente faz para uma pessoa que metaboliza bem a vitamina D, que a gente dá uma suplementação e a vitamina D vai para o lugar, eu tenho que duplicar. Mas como que eu vou saber disso se eu não tenho um teste genético dela? Eu não posso simplesmente fazer, né? Então, assim, dentro da minha prática, quando eu junto a anamnese, primeiro dia de consulta, todos os sintomas dessa pessoa, com 60 dias, os exames bioquímicos, exame de sangue, que me diz várias coisas do como é que está o desequilíbrio. E aí, depois ela faz um teste genético, eu consigo juntar tudo isso e personalizar, inclusive, qual é a melhor atividade física para ela. Será que é o aeróbico mesmo? Será que é a musculação? Será que o melhor para ela não era uma natação? Então, o teste genético me dá tudo isso. Doutora, é interessante, sim, porque isso faz com que a gente monte um panorama, assim, né, de como realmente nós devemos nos comportar e até mesmo entender essa situação para a gente poder até mesmo levar a nossa vida. Porque existem muitos mitos, por exemplo, essa questão da genética mesmo é um mito, né? Que puxou do vô, do pai, da mãe. Doutora, a senhora falou uma coisa aí, uma palavrinha, que chama a questão do intestino. Sim. Né? Na minha opinião, o intestino nosso, ele tem um trabalho extremamente importante, porque ele que faz assim, eu sou um pouco leigo nessa parte, mas eu ouvi falar que o intestino é onde ele capta todas as vitaminas, os minerais, e vai fazendo a sua distribuição. Sim. E um intestino bem regulado, com uma boa alimentação, ele tem uma ligação diretamente com o cérebro. Correto. Qual a importância disso, assim, para um ser humano, assim, em si, em relação à alimentação dela? Muito bem, ótimo, excelente pergunta. Olha, se nós pensássemos nisso mais, nós íamos ser pessoas muito cuidadosas com o nosso intestino. Eu falo para um paciente meu, olha lá suas fezes no vaso, porque ali é a avaliação como é que está a tua saúde. Então, quando o intestino ele está modulado, o intestino está funcionando bem. Como que o intestino começa a funcionar bem? Quando a gente consome fibras, presente nas frutas e nas verduras in natura, mastigando ela, não tem nada a ver com sucos, tem a ver com o consumo da fruta. Beber água junto com a fibra melhora o trânsito intestinal. E probióticos. Então, a gente modula praticamente com isso. O que são os probióticos? Geralmente a gente manda manipular, são cepas, são bactérias do bem, que precisam estar lá dentro do intestino. Certo. Por quê? Porque ali, em grande parte das doenças que conhecemos diante do que a Organização Mundial de Saúde estabelece como doença, a origem é lá. O câncer de mama,
A gente pensa logo na mama de cara. É lá, porque o tumor desenvolve, né? Sim. Mas há um desequilíbrio aqui embaixo no intestino que faz com que esse gene que a mulher já tinha dentro do corpo se expresse. Porque tem alterações. Então, a alimentação dela, alimentação geralmente ricas em carboidratos processados, em gorduras trans, gorduras do mal, saturadas. É uma pessoa que geralmente não faz exercício físico, dorme muito tarde, come à noite muito tarde. Tem muito estresse, geralmente vive numa vida louca para lá e para cá. Então, tudo isso faz com que esse DNA se expresse, mas a origem está lá. Porque, como você disse, você falou muito bem, tudo que a gente come, ele para no intestino. Depois ele é eliminado nas fezes. Mas ele para lá, maneira de dizer, né? Porque o que a gente come, vamos pensar aqui numa pera. Então, você consome a pera, que é altamente nutritiva, muita fibra, A água. maçã, né? Ou a maçã, ou a melancia, seja o que fruto for, que alimento for. Então, quando você mastiga, e aí eu incentivo bastante a mastigação, para a gente promover melhor absorção lá no intestino, quando você mastiga, você ajuda seu intestino. A gente pensa logo no estômago, né? Legal, É verdade, o estômago é o primeiro que vai triturar, mas tudo vai melhorar lá no intestino. Então, mastiga bem, esse alimento ele vai percorrer todo o sistema digestório, esôfago, estômago, e depois ele vai para o intestino. Lá no intestino, ele vai ser mais quebrado, porque dentro de uma maçã, por exemplo, tem compostos bioativos que somente o intestino consegue tirar. Então, você comeu aquilo tudo lá e daí? Se não tiver uma boa absorção, você está comendo saudável, está desnutrido. É possível? É possível. Poxa vida. Você comer frutas, verduras, tudo saudável, e você vai lá ver os teus exames de vitamina e minerais, está desnutrido. Por quê? Porque você tem um desequilíbrio intestinal, bactérias ruins estão em maior quantidade dentro do intestino, impedindo que o alimento seja absorvido, e aí vai tudo para fezes. E aquilo que devia estar ali dentro, que é, por exemplo, da maçã, a quercetina, que ela também tem, né, como a cebola, é eliminado. E aí você está uma pessoa desnutrida. Então, o trabalho intestinal é fantástico. Agora, vamos lembrar aqui a pergunta que você fez, a relação do intestino com o cérebro, Com o cérebro. com as emoções. Minha gente, não tem como a gente modular ansiedade, depressão, síndrome do pânico, mudanças de humor, se a gente não tem um bom intestino. Ali nós precisamos trabalhar para aumentar a produção de serotonina, que é um neurotransmissor importantíssimo, e 90% dele não é no cérebro, é no intestino. Então, o que é a serotonina? É aquela coisa que te dá bem-estar, que faz você ser uma pessoa bem-humorada, uma pessoa alegre, está dentro desse neurotransmissor. Então, se a gente não modular, não tiver um intestino saudável, nós tendemos à ansiedade, à depressão. E aí a pessoa deprimida, ela gosta muito de açúcar. Quanto mais açúcar ela consome, a pessoa deprimida ou ansiosa, mais afetava, mais danos aqui no intestino. Aí ela vai ficando mais depressiva. Raciocínio fica lento, né? Raciocínio lento, memória falhando, né? Atenção não tem, é mais comprometida. Foco, atenção. Então, olha, é muito sério. É por isso que especialistas dizem, né? No passado a gente estudou muito, né? Que o intestino é o segundo cérebro. Eu já ouvi falar isso. Tem especialistas que dizem que ele é considerado, por tudo que ele faz, como o primeiro cérebro. Porque dentro do intestino nós temos neurônios, inervações nervosas que acontecem aqui no cérebro. Então, tudo que a gente come danifica o intestino e desequilibra emoções. Emoções desequilibradas. Então, essa interação corpo e mente, ela é muito profunda. E a ciência explica isso. Nós temos um nervo vago que ele sai do cérebro e ele se liga a todos os nossos órgãos. Então, tudo que está aqui dentro afeta as emoções, né? Então, para a gente trabalhar uma pessoa com depressão, nós vamos modular alimentos dela. Como que Deus é maravilhoso, né? Como Na Deus é criação do maravilhoso. ser humano, né? Tem alguma pergunta? Ó, Eu tenho, doutora. Teve um tempo atrás que eu acho que a senhora veio na palestra que o pessoal estava numa fase de jejum, né? Sim. Qual a importância do jejum mesmo, assim, para
o corpo do ser humano, assim? Porque existem algumas pessoas que falam acerca do jejum que ele ajuda. Intermitente, né? Eles Isso, falam, né? tem alguns Intermitente. tipos de jejum, né? Tem, sim. Assim, na sua área, no seu entendimento que a senhora estuda, qual a importância do jejum e por que é necessário, se é necessário ou não? Porque tem pessoas gente que que- nunca fizeram. Tem uma Isso. questão aí também, o horário, né? Tipo, não sabe o horário. Não sabe É, como De comer, tem 6 gente- depende. horas ou 5 horas. E tem ou gente que acha 8 que horas. jejum não, 24 horas sem É. comer, e às vezes não é Uhum. bem assim. Vamos lá, o jejum tá lá no começo da palavra de Deus, né? Então Deus incentivava o jejum, porque o jejum ele melhora não somente o estado espiritual, né? Então a gente consegue ter uma comunicação maior com Deus sem alimentar. Mas o jejum ele é fantástico porque ele tem uma ação poderosa no funcionamento dos nossos órgãos, no funcionamento das nossas emoções, estabilidade das nossas emoções e, consequentemente, na parte espiritual. Então, jejuar é um ato de extrema importância. Agora, a gente tem o jejum que é propósito e o jejum que é terapêutico. É diferente, né? Tem pessoas que jejuam 24 horas de jejum. Porque elas querem estar mais perto de Deus. E por que isso realmente faz isso? Esse é para propósito. Isso, mas por que realmente 24 horas sem alimento verdadeiramente nos comunica melhor com Deus? Porque o jejum, quando a gente retira essa carga de alimentos, o corpo, a máquina aqui, ela para. Ela não fica digerindo, porque a gente perde energia digerindo, a gente concentra muito o nosso sangue no momento da digestão. Então, quando você não tem isso, você tem essa pausa, a mente fica mais livre, você fica mais leve para os teus pensamentos. Então, porque a alimentação ainda mais se for uma alimentação inadequada, o prejuízo dessa metabolização é muito sério, especialmente para a mente, né? Então, quando você suprime a alimentação, você vê essa resposta maravilhosa do corpo, da mente e do espírito. Agora, vamos ao jejum terapêutico. Agora, nós vamos jejuar de maneira pensando no bem-estar físico e mental. Olha, quando a gente tira a alimentação e o jejum intermitente, ele entra como fator de suma relevância para modular a inflamação. As doenças se manifestam por uma cascata inflamatória, que a gente vai danificando. Comidas erradas, dormindo tarde, não bebendo água, não fazendo exercício físico. É um acúmulo de danos, né? Isso desencadeia o processo inflamatório. Quando você faz um jejum, por exemplo, intermitente, o que é intermitente? É que você vai retirar uma refeição, você vai interromper, deixar uma pausa no organismo. Ele traz esse bem-estar porque ele vai trabalhar nos pontos da cascata inflamatória. Doutora, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou na questão de tirar um horário da alimentação. Mas qual seria o horário mais viável? Porque às vezes alguém está assistindo e fala assim, não, vou tirar o café da manhã, vou tirar o almoço, vou ficar com a janta. Né? Justamente isso. Vem uma pergunta aqui dos bastidores. Já que você entrou no assunto, né? Que eu já estava esperando um momento para entrar. No jejum, é bom pular o café da manhã? Isso, já completou. Já então, completou ali já. Você está com dúvida aí, vamos esclarecer. E isso é importantíssimo. Eu faço questão de estar apresentando isso, porque a mídia, ela tem muita coisa boa, mas ela tem muita coisa ruim, distorcida. Sim. Profissionais de saúde ensinando o intermitente de maneira totalmente equivocada. E a gente estuda, em nível de DNA, o impacto do jejum. Então, quando você faz um jejum inadequado, você não vai ter o que dizem por aí dos benefícios do jejum. Então, a principal refeição de qualquer ser humano é o de jejum. Então, você tem que fazer uma janela de interrupção de alimentação em que você não tire o seu de jejum. É a refeição mais importante. Pensa comigo, gente. Ficamos aí um tempo dormindo, 7, 8 horas dormindo. Você acabou, não tem energia ali para produzir. O alimento foi processado. É. Então você acorda
E aí é hora de recarregar essa energia através da alimentação. Porque todo alimento, ele vai gerar energia. Ele não pode gerar gordura, né? Porque Sim. por que as pessoas têm a gordura localizada, tem aquela gordura visceral, a sobrepeso? Porque está comendo de forma inadequada, porque o organismo não é para acumular, ele é para queimar gorduras, né? Bom, aí você tem que pensar nisso. A janela, quando um paciente meu está em jejum intermitente, ele faz o de jejum bem feito, comendo frutas, verduras, carboidratos, proteínas. Então a gente entra com castanhas aí no de jejum dessa pessoa. Aí a gente aumenta aqui uma janela de 6 horas para o almoço e acabou. Então ela vai almoçar 2 da tarde, por exemplo, é o almoço dela caprichado também. Caprichado que eu digo assim, ó. Fruta, verdura, salada, 50% do prato. Então ela vai mastigar bem, comer bem, saciar com sementes de girassol, semente de abóbora, né, que são fonte de proteína. E aí ela vai então comer o que for mais de cozidos que é do almoço. Tá. Agora nós vamos dar uma pausa. A pessoa que come 2 da tarde, vamos pensar comigo, 2 da manhã completaram 12 horas de jejum. Sim. Ela dormindo está limpando o organismo. Porque o jejum, como eu disse, ele tira a inflamação, ele tira o estresse oxidativo, ele põe para fora radicais livres, que é tudo tóxico. É o trabalho do fígado. Olha como Deus é lindo. Deus fez um mecanismo de reparo no momento que a gente dorme. Por isso que não pode comer à noite, depois das 19 horas. Por quê? Porque ao invés de você passar por todo esse processo lindo de reparo, você está trabalhando com digestão no metabolismo que já caiu. Ninguém tem metabolismo à noite. Eu tô só ouvindo a senhora falar aí. Agora deixa eu só Olhando pra completar minha aqui. vida, tá toda desregulada. Deixa eu só completar a questão das Pode 12 horas, completar né? Aí 2 da manhã, completaram 12 horas. Aí vai lá, 2 da manhã, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Digamos que ela vai almoçar, tomar café de manhã às 8. Passaram quantas horas? 13, 14, 15, 16, 17, 18 horas. A janela mais importante do jejum intermitente é de 18 horas. Aí mas eu não consigo ficar 18. Então fique 15, fique 16, fique 14 horas. E o que a gente fala para o dia a dia nosso, se nós atingíssemos isso, nós ficarmos 12 horas de jejum. Mas para isso tem que ter uma alimentação adequada. adequada. Né? Mas a 12 horas, claro, combinada. Mas se você come a última refeição, e quando eu falo última refeição, eu estou me referindo a uma fruta, a um pedaço de uma banana, por exemplo, isso é janta. Tem gente que pensa que jantar é arroz, feijão e carne. Se você comeu metade de uma maçã, você está jantando. Isso entra em digestão. Sim. Então, você come 7 da noite e come 7 da manhã. Essa é a janela do ano inteiro que nós devemos viver. Agora, quando a gente quer, por exemplo, pessoas que estão com muita inflamação, estão com sobrepeso, estão com obesidade, nós precisamos aumentar essa janela. Para quê? Gente, é lindo o que Deus faz. O próprio organismo vai desinflamando? Por quê? Porque naturalmente, quando você come, vai gerar glicose. Glicose é energia. Sim. Mas você está aí com 12 horas sem comer, cadê a glicose? Não entrou. Mas aí Deus botou o mecanismo correto. Agora a energia vai ser tirada da gordura. Começa o processo de queima de gordura, porque o corpo vai precisar de energia de novo. Então ele busca da gordura. Porque já não tem a glicose, você não comeu, você está em pausa, né? Então, assim, normalmente e eu defendo isso nas minhas palestras, nos meus pacientes, 12 horas de jejum. Então vou ter que entrar nessa... Janta 7 horas, toma café de manhã 7 horas. Ou a gente aumenta a janela para o intermitente, que aí só fica com 2 refeições por dia. Muito bem. Ó, eu tenho 4 perguntas, mas vamos aos poucos aí, tá? Vem mais uma pergunta aqui dos bastidores sobre essa questão da noite, né? E tomar suco de uva ou laranja natural? Só natural mesmo, 100% Sim. natural. Faz bem ou não? Faz bem ou não à noite? Eu não quero comer nada, vou tomar um suco bem natural mesmo, assim. Gente, esse pessoal tá muito bom de perguntas. Vamos lá. Olha aqui. Suco de uva integral da Superbom. É um suco saudável? É um suco saudável. Porém,
Pensa comigo, ali num copo de suco concentra muita uva, correto? Essa quantidade de uva, dentro da uva, a gente sabe que tem um carboidrato chamado frutose. A frutose, ela pode, à noite, dar picos de insulina, porque entra muita frutose. Pensa comigo, à noite nosso metabolismo caiu. E agora você toma um copão de suco de uva, você não tem o metabolismo para trabalhar com a insulina, com a glicose, com toda aquela fechadura, aquela chave fechadura da célula, de jogar a glicose para dentro, porque é um tipo de carboidrato, é um açúcar. A frutose é um açúcar da fruta, né? Então, não recomendamos o suco de uva à noite. O suco de uva que você deve consumir, por exemplo, eu gosto para café da manhã. Pega o suco de uva, coloque a chia, que ela tem muita fibra, ômega 3. Coloca ela de molho na geladeira e de manhã consuma essa chia com o suco de uva. Por quê? Porque agora eu tenho resveratrol. Resveratrol é o composto bioativo do suco de uva. Eu trato pacientes com câncer com uva. Porque uva tem resveratrol, ela é anticâncer. Então, aí você pode consumir de manhã a sua chia com o seu suco de uva, porque não vai ter problema, especialmente para quem tem tendência a engordar, a ganhar peso. Os sucos não servem para ser consumido durante a noite, porque os picos de insulina, a gente tem como modular isso, bioquimicamente falando. Depois de uma alimentação, quanto tempo eu tenho que ter para me tomar um suco? Quanto tempo depois? Ok. Olha, eu vou ampliar um pouquinho isso aqui. Eu vou colocar água, né? Nem vou mexer no suco ainda, né? Água, por exemplo, que é um líquido extremamente saudável que eu estimulo. Eu calculo para os meus pacientes quanto de água ele tem que tomar por dia. A depender de todas as informações que ele me dá, ele tem um cálculo específico, né? De água por dia não pode ser mínimo, nem pode ser máximo. Tem que estar ali naquele intervalo. Quanto tempo para você começar a consumir água, já que eu incentivo muito o consumo de água? 2 horas depois. Então, você toma o seu de jejum, conta 2 horas, começa a beber água. Come o almoço, se alimenta do almoço, conta 2 horas, começa a beber água. A água é esse o que a gente observa. Agora, sucos. Se a gente está buscando verdadeiramente ser saudáveis, a gente não poderia estar tomando sucos. A gente tinha que consumir fruta. Porque dentro da fruta nós temos um antídoto maravilhoso que contamos com ele para impedir o acúmulo de gordura por causa desse pico de frutose, que é a fibra. Então, quando você come uma laranja, você come aí umas 2 laranjas, né, de uma vez, você mastigou a fibra e ela tem a água. Então, esse conjunto água, fibra da fruta e mais as vitaminas todas, ela vai ter um trabalho lindo no intestino. Tudo que eu preciso é fibra e água no intestino. Agora, se você toma um suco de laranja, ainda sem açúcar e sem água, vamos pensar, esse suco de laranja, ele no mínimo ele é feito com 6 frutas. Então, você está perdendo esse suco, ele é coado, você perdeu o trabalho da fibra no organismo. Então, assim, mas nem de vez em quando? Pode. Então, qual é o horário? Umas 4 horas depois da refeição. Porque nós estamos em pleno trabalho de quebra de carboidrato, de proteínas, de vitaminas, de minerais, porque você comeu. Então, não é interessante a gente entrar com outro alimento. A água não é alimento, a água não entra em digestão. Por isso que a água pode, 2 horas depois. Não pode antes. Por que não pode antes? Porque aqui no estômago, as enzimas digestivas, o ácido clorídrico estão em pleno trabalho. Se eu coloco líquido nesse momento, é como se eu estivesse diluindo essas enzimas, e aí você tem problema de azia, de refluxo, de dores estomacais. Por quê? Porque você colocou um líquido quando, na verdade, não poderia, tinha que concentrar as enzimas ali. E você meio que libera um pouco dessas enzimas. Ela não vai trabalhar direito no alimento, aí você vai ter problemas estomacais por essa função. Eu vou pôr fogo no parquinho agora, doutora. Vamos incendiar o negócio. E o refrigerante? Porque assim, vamos somar, vamos falar real. O que se mais vê num restaurante, em alguns lugares assim, em casa mesmo, são as pessoas se alimentando com um copo de refrigerante, uma latinha, né?
E, assim, então, o refrigerante zero. Assim, sem nada mesmo. Assim, tipo, se a água tem que esperar 2 horas, o suco 4 horas, então o refrigerante, Tem que ele... esperar quantas horas, né? 10 horas. Ou nunca. Ó, a vida toda. Refrigerante tem que esperar a vida toda. Já toda, né? Vamos lá, hein, gente? Eu sei que é um processo, né? Uhum. Tem pessoas que consomem o refrigerante, né? E ela vive uma luta muitas vezes, né? Dificuldade, Com né, pra dificuldade. E você sabe que isso é genético? Tem pessoas que mudam mais fácil, um tempo mais curto do que outras. É. Então, o processo de modulação, de transformação, de mudanças alimentares no estilo de vida, ela não é no mesmo tempo para todo mundo. Tem gente que vai mais rápido, tem gente que vai mais lento. E aí é aí que a gente fala dessa questão de compreensão, né? Especialmente no lar, né? Não dá para você exigir da pessoa, você que está mudando, exigir que ela também mude no mesmo tempo o seu. Então, refrigerantes, ele deve ser eliminado da nossa dieta. O refrigerante, ele tem uma carga tóxica tão alta, mas tão alta, que eu costumo dizer que Satanás soprou a fórmula do refrigerante pro dono dela lá. Ele é o amigo da diabetes. Né? Ele é parceiro, né? Uhum. Então, assim, tem um estudo que diz que o refrigerante, ele aumenta a acidificação do sangue em 100 vezes. Nossa. Pensa nisso. Qual é o principal ambiente para desenvolver câncer? É um ambiente ácido. Inflamado. Inflamado e com muita acidez. Então, essa acidez, ela tem uma potencialização com o uso do refrigerante. Então, eu recomendo que você ore, tem que orar, tem que falar. Por isso que confiança no poder de Deus é um remédio. A gente alcança a mudança, e eu vivo a mudança desde 2017, eu não mudei de uma hora para outra. Mas quando eu estava no processo de mudanças, que eu mudei meu estilo de vida, e por causa de uma doença que eu desenvolvi e que era uma doença que precisava passar por uma cirurgia e eu não tinha coragem, então eu fui estudar sobre os remédios de Deus e Deus foi me ajudando. Então, quando eu vi o que me inflamava, eu percebi que eu não tinha condições de tirar. Eu não conseguiria. Era uma coisa que eu era dependente. Então, como que a gente tira da noite para o dia? Não tira. Aí, o que é que eu fiz? Eu falei com Deus. Eu pedi para Deus ajuda. Falei, Senhor, eu preciso mudar. Eu represento hoje, na época eu estava no Goiás, um grande projeto de saúde. E como que eu vou estar falando de saúde estando doente? Como que vai ser isso? Não vai dar certo. E dentro da igreja, né, como adventista, né? E aí foi quando eu entendi que para mudar eu dependia completamente de Deus. E eu pedi para Ele. E foi quando o processo começou. E aí Deus foi me ensinando, foi retirando, e eu fui acrescentando, mas eu tinha uma coisa que fazia diferença. Eu tive a vontade de mudar. Esse processo foi fácil ou ele é um processo difícil? Processo difícil. Difícil. Não é fácil. Tudo que é bom pra gente, que implica em obedecer, a gente tem uma grande dificuldade. Implementar um novo hábito é difícil. Porque tem renúncia, né? Renúncia. Eu deixei de comer aquilo que eu mais gostava. E que não era ilícito. Não era impuro. Então, assim, mas eu tive que fazer uma escolha. Mas eu quero dizer para vocês que essa escolha só pôde ser efetivada porque eu pedi para Deus. Eu me ajoelhei um dia, chorando diante de Jesus, e disse para Jesus, Jesus, não tem como eu tirar esse alimento da minha dieta. Não tem como, eu não consigo. Mas eu sei que o Senhor pode me ajudar. E sabe como foi essa transformação tão linda que demorou cerca de uns 2 meses para tirar completamente, né? Eu hoje olho para esse alimento e ele tem um impacto na minha mente como se eu estivesse olhando porco, por exemplo. Mas como explicar isso? Diante de uma pessoa que consumia e aquilo era prazeroso e não conseguia retirar, e Deus tirou, e de uma maneira tão especial que hoje eu não sofro. Se esse alimento ele é comum nas nossas mesas, né? E se ele estiver lá, se eu estiver almoçando na casa de alguém, ele estiver lá, ele não me traz nenhum desejo mais. Eu não tenho mais registro do gosto agradável desse alimento que fazia em mim tantos anos de consumo. Legal. Ô, doutora, assim, você está falando sobre os alimentos, né? Mas, assim, é somente com os alimentos que eu consigo ter uma melhora na minha saúde? Ou existem outros fatores?
Maravilha! Se fosse só alimentação, tava mais fácil. É. Porque aí a gente não ia fazer exercício, a gente ia dormir tarde, a gente ia ficar muito tempo no celular, a gente ia se estressar muito, nada disso impacta. Então, olha, o nosso corpo, ele trabalha quando Deus mostrou em 1863 como deveria viver o povo de Deus para cuidar do templo, do corpo que é o templo do Espírito Santo. Deus disse que eram 8 leis. E nessas 8 remédios naturais existe a alimentação. Ela é um grande fator, né? Porque eu costumo dizer que a minha saúde está no meu prato ou minha doença também está no prato. Eu que tenho que escolher o que é que eu ponho nele. Isso é forte, hein? Né? Então, meu prato me diz a minha saúde. Mas não é só isso. A exposição ao sol, por exemplo. Gente, não tem como nós termos saúde sem vitamina D. E a principal vitamina D que a ciência destaca é vinda do sol. Mas aí muita gente fala assim, mas é tão ruim esse negócio de ficar no sol. 20 minutos, olha aí, gente, não é muito tempo, sem o protetor solar, né? 20 minutos todo dia. No horário do sol mais quente, por volta de 11h30, meio-dia, 1 da tarde, você pega ali 20 minutos. Porque não tem saúde, você pode cuidar de toda a sua alimentação. Pronto, você agora é um vegetariano estrito. E você só come coisas boas, saudáveis, orgânicas, mas você não pega sol, você vai ter uma metabolização muito mais comprometida. Ou não faz exercício. Ou você não faz exercício. Olha, não tem como a gente ajustar um organismo inflamado só mudando a alimentação. Eu preciso do exercício físico. Só antes de entrar no exercício físico, falando sobre o sol, eu tenho um amigo que ele tinha alguns problemas de pele, né, que surgiu na vida dele, e que ele, em dermatologista, passava remédio, pomada, mudava a alimentação. Ele não era uma pessoa que tinha uma má alimentação, ele tinha uma boa alimentação. E nada mudava, ele sofria com isso. E aí o doutor, na época, falou assim para ele assim, olha, você trabalha onde? Ele falou, eu trabalho no escritório de contabilidade e tal. Eu falei assim, você pega sol? Ele falou, olha, eu fico o dia inteiro no ar-condicionado. Ele falou assim, olha, então faz o seguinte, o que você faz ao fim de semana? Ele falou, vou pra igreja no sábado e domingo eu construo minha casa. Ele falou assim, você constrói que roupa? Um chapéu grande e uma camisa cobrindo tudo. Olha, a partir de hoje você vai construir a sua casa sem camisa. Excelente. Ou uma camisa regata. Só isso. Mas o sol faz isso. Doutora, 3 fins de semana sumiu tudo. Eu acredito. Ele faltava a vitamina D na vida dele. O sol é analgésico, ele tira dor. Então, ao invés de você tomar um remédio para dor, um analgésico, vá para o sol. Uma dor muscular, uma dor óssea. O sol é fantástico, ele tem propriedades, queridos, profundas. A gente tinha que fazer um programa aqui só de sol. Para a gente entender toda a bioquímica do raio solar penetrando no fígado, nos rins e demais células do corpo, né? Vitamina D. Sistema imunológico, gente, como é que a gente vai fortalecer o sistema imune? Que hoje nós lidamos com uma doença que cada vez cresce mais, que são as doenças autoimunes. As doenças que o próprio organismo produz anticorpos contra ele mesmo. Que são as autoimunes. E a gente vê que esse problema está no intestino, então eu preciso de sol lá para o intestino. Vitamina D para o intestino. E o exercício? A senhora estava falando sobre exercício. Importância também, é um fator também importante, né? É demais. Exercício físico, gente. Se você quer ter emoções equilibradas, se você quer ter uma boa saúde orgânica, você precisa praticar exercício físico. Não é uma questão de estética, de modismo. Isso é uma necessidade, ainda mais nós hoje, do século XXI, que lidamos com vários problemas, vivemos uma vida de muito estresse. Então, nós estamos esgotando as nossas glândulas adrenais que ficam sobre os rins, esgotamos ela com estresse, com cortisol elevado, e o exercício baixa o cortisol. Então, a modulação para doenças emocionais... Se um paciente vem para mim com depressão,
ele toma remédios psicotróficos, né, para depressão. Eu não tiro nenhum medicamento, já quero adiantar isso, viu? Eu não tenho, o meu conselho não me dá possibilidade para fazer isso. Então, a medicação que um paciente meu está em uso, prescrito por um profissional, é mantida durante o tratamento. Depois ela volta a ele e ele toma a decisão, quando ele for ver os exames dela, o que ela tem, de retirar a medicação, né? Certo. Então, o exercício físico, para uma pessoa depressiva, se ela falar para mim, Elma, eu não vou fazer, eu falo assim para ela, então não gasta mais dinheiro comigo. Porque eu vou modular teu intestino, eu vou trabalhar com a alimentação, mas se você não fizer exercício físico, as emoções são comprometidas por falta do exercício. O exercício, nós produzimos dopamina, que é um neurotransmissor que vai equilibrar a ansiedade e a depressão. Então, como é que eu aumento dopamina de maneira natural? Porque você pode tomar dopamina? Pode, mas tem muitos suplementos que fazem te inflamar. Cuidado com suplementação exagerada. Depois eu tenho uma pergunta sobre suplementos. Suplementação. Então, assim, eu não estimulo nenhum paciente a tomar a L-dopamina. De jeito nenhum, nós vamos fazer exercício físico. Joga dopamina pro cérebro. Só para vocês terem uma noção, um estudo que eu fiz, que dia hoje é segunda? Na sexta-feira, eu fiquei impressionada. Eu leio bastante artigo científico, né? De produção científica. E aí eu vi um artigo que eu me impressionei. Então, assim, por exemplo, o diabético, e a gente sabe, a gente manda fazer exercício, né? Claro, o diabético precisa fazer para queimar essa glicose através do exercício, porque o exercício também faz isso. Ele tira energia de gordura, de células do adipócito, das gorduras, né? Gordura do fígado, vai queimando e tudo mais. Sabe o que ele faz? E aí eu me impressiono, por isso que quanto mais eu estudo, mais eu adoro Deus. Porque é lindo tudo que ele fez. Então, quando ele disse para nós que nós deveríamos fazer exercício físico, ele pensava, por exemplo, no diabético, que tem um pico muito alto de glicemia. Quando ele está em exercício físico, dentro da célula desloca uma estrutura chamada GLUT5. Esse GLUT5 ele é deslocado por uma função lá do pâncreas, normalmente, sem exercício, né? A pessoa comeu carboidrato, alimentou, então o GLUT4, o 4 ou 5, ele vai para a membrana da célula para abrir, para a glicose entrar. É isso o trabalho dele. Mas, quando você está em exercício físico, você nem está comendo, o exercício vai lá nesse glúteo que está dentro da célula e dá sinal para ele e também para a membrana, para ele ficar aberto lá para a glicose entrar. Então, assim, baixamos glicemia. Quantos pacientes em tratamento, eu fico muito agradecida a Deus. A honra é para o Senhor, amém. Que eu sempre digo que a cura vem é dele. Pacientes diabéticos deixaram o medicamento por mudança de hábitos. Doutora, uma outra curiosidade. A gente sabe que a diabetes é a doença do século. Diabetes é a pressão alta. Legal, tem o diabetes. Tem um exercício específico ou não? Olha, depende da idade, peso... Isso, tudo a gente tem que considerar, mas de uma maneira geral. Qual é um exercício que você recomenda de forma geral? É claro que eu te falei que a gente faz isso tudo de maneira personalizada, né? Então, tem exercício que teu organismo desempenha mais quando você faz ele, né? E a gente vai saber isso no teste genético. Mas, de uma forma geral, caminhada, gente. A caminhada você não paga. Quantos pacientes falam para mim, Elma, não tem condição, já tem um orçamento apertado, então não tenho como pagar mais uma academia. Tá bom, vamos fazer caminhada. E quando você faz uma caminhada, preste atenção nisso aqui, ó. Quando você faz uma caminhada durante o sol, durante o dia, você está trabalhando a respiração, o ar puro, que é um remédio natural importantíssimo. Ensino respiração diafragmática para equilibrar as emoções, a depressão, ansiedade, né? Então, você está respirando e, de preferência, num ambiente de muitas árvores, porque aquele oxigênio está mais puro. Então, você vai estar caminhando, exercitando a musculatura, respirando o ar puro, pegando o sol e bebendo água, porque você com esse cenário, você vai ter mais, você vai suar mais, então você vai ter sede. Então a gente consegue 4 remédios naturais numa caminhada. Agora,
a gente vai evoluindo, tá? A pessoa que está sedentária, começamos com a caminhada, mas a gente evolui. A gente evolui para um trote. Então, não é aquela caminhada também que vai com o colega conversando, dando passos ali. Não, é uma caminhada terapêutica. Você tem que se concentrar no que você está fazendo. Acho que até mesmo porque se você ficar conversando, atrapalha um pouco na respiração. Na respiração, né? Então, o ideal para uma caminhada é você iniciar uma caminhada, 50 minutos de caminhada. Mas aí você vai, à medida que você vai ganhando mais, o teu desempenho vai melhorando, disposição, né? Você vai aumentando para um trote e para uma corrida. Não é para correr todo o percurso de 50 minutos. Então, quando você caminha, trota, corre e vai fazendo isso, dá aquele avanço e volta novamente ao ciclo, você está dando trazendo um impacto tão poderoso para o teu corpo que é algo assim que eu até me emociono de falar, porque Deus mostrou isso. Deus falou que exercício físico era necessário. E hoje a ciência mostra por A mais B, com vários detalhes, a importância do exercício físico. Eu costumo dizer o seguinte: não tem vida sem exercício físico. Doutora, tem sobrevida, né? Tem uma outra pergunta. Está falando um pouco sobre a questão da diabetes. A pessoa que tem essa doença, quais os alimentos que ela tem que fazer o uso diário? O quiabo é bom? É ótimo. A água do quiabo, né? Deixa ele de molho, 3 quiabos cortadinho à noite, de manhã todo dia. Mas isso aí no mínimo 40 dias. 40 dias. Não é assim, tomei uma vez ou outra vez por semana. Quantidade? 3, mais ou menos 100 ml de água. Tem coisas que o diabético não pode, depois ele vai poder. Depois que a gente destrava... Tem uma avaliação aí, né? Depois que a gente destrava e a glicemia vai para o lugar, ele vai poder comer esporadicamente com moderação, que é mel, por exemplo. O diabético não pode consumir mel. O mel, ele tem alto valor glicêmico, porque ele tem muita frutose. A frutose é muito concentrada de mel. Então, se nós estamos trabalhando, desinflamando essa pessoa, nós tiramos 100% o mel dela, né? Durante o tratamento, para a gente baixar a glicemia e ela se estabilizar, né? Ela vai demorando aí 4 meses, 5 meses até estabilizar, e aí o médico que prescreveu vai retirada do medicamento, porque enquanto isso vai baixar bastante, né? Inclusive, eu oriento o paciente em tratamento de diabetes que vá anotando. A partir dos 15 dias de tratamento, começa a notar. Se ele vê que a glicemia está baixando muito, por quê? Nós estamos modulando, está baixando a glicemia e ele ainda está tomando a medicação que baixa também, pode baixar muito, então ele vai ao médico. Tá, mas qual a medida aí? Da glicemia, ela tem que permanecer em quanto? 90. 75 a 90 para mulher e homem, né? Acima disso... Acima de 120 é perigoso? É 110, perigoso, né? claro que é. Acima de 100, né? Então, assim, eu tenho 2 cursos, eu nem falei com vocês, mas eu tenho 2 cursos que eu hospedo na Hotmart, cursos online, que eu ensino a nutrigenética avançada. Então, lá eu vou ensinar os meus alunos a interpretar um teste genético, por exemplo. Quem quer ir para a minha área, né? Da naturopatia, da nutrição com a nutrigenética. E eu tenho um curso de interpretação de exames, que é diferente. Lá eu ensino para os meus alunos, que é diferente você pegar um exame de sangue e olhar valor de referência. Qualquer pessoa, não precisa ser da área de saúde, ele sabe interpretar, sabe ou não sabe? Olha o valor lá, vê aquela faixa que o laboratório diz, aí ele imagina, não, tá dentro, tá alto ou tá baixo. Isso tá errado. A saúde nossa não pode ser avaliada olhando o valor de referência de laboratório. A gente olha o valor ideal. O que a ciência fez? Ela pegou cada marcador desse, inclusive da glicemia, da insulina, da hemoglobina glicada, tudo isso que está relacionado ao perfil do diabético, e estudou cada marcador desse e percebeu que cada um deles tem um valor ideal que é diferente do valor de referência. Então, a gente estuda isso. Quando eu pego um paciente que faz um exame de sangue, que são vários marcadores, eu passo um tempão ali para interpretar. Porque ali eu nem sei valor de referência, eu nem olho o valor de referência de laboratório. Porque tem laboratório que até muda, né? Tem laboratório que é uma faixa mais larga, outra faixa mais curta, depende, né? Então, a glicemia de jejum. E qual é a recomendação que eu faço para os meus pacientes para coletar esse sangue? Com 12 horas de jejum e não 10.
que normalmente é orientado. Você tem que ficar 10 horas de jejum. Não é verdade. Nós precisamos de 12 horas. Lembra por quê? Porque 12 horas nós liberamos tudo que tinha ali. Então não tem mais nada em processamento. É 12 horas de jejum, que é o que a gente tem que fazer. Tá, tem uma outra pergunta. Desculpa, Zoe, mas é porque... Não, pode fazer. O assunto é instigante, né? Esse assunto é um assunto que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Porque a diabetes realmente é... Ela algo tá assim que tá- chegando alta, com né? força, né? E muitas pessoas estão perdendo um membro do corpo devido Sim. ao descontrole da diabetes. Tem muitas pessoas que ela tem aquele aparelho lá para medir a glicemia do sangue, Sim. certo? Uhum. Eu almocei. Depois de quanto tempo? Vou fazer vou medir ali no aparelho ali. Eu jantei. Eu tomei o café da Qual é o manhã. horário correto, né? Quando um paciente, por exemplo, ele não tem... ele não tem um diagnóstico. Ele fica oscilando. Vai 120, vai 100, vai 90. Ele fica o tempo todo oscilando em jejum, né? O médico não... o médico diz assim, às vezes, né? O profissional de saúde diz assim, isso é pré-diabetes. Na conversa não é bem assim. Não tem um número absoluto. Não. Né? Então, assim, o valor ideal, 75 a 90. Agora, eu peço uma curva glicêmica e uma curva insulínica, para que eu tenha certeza se você está aumentando glicose de forma inadequada. Esse é um exame Exame específico? de sangue, normal em laboratório. Poderia repetir para mim, por favor? É curva glicêmica e curva insulínica. Como é que acontece? Você vai ao laboratório em jejum de 12 horas, faz a coleta de sangue. Você vai permanecer no laboratório, porque com 1 hora, depois que ele coleta o seu sangue, você vai tomar um suco com 75 gramas de glicose. É para a gente avaliar isso, é uma carga bem grande de açúcar, né? Sim. Aí você toma com 1 hora, e aí depois de 1 hora que você tomou esse suco, faz a coleta de novo. E elas vão guardar. Aí, com 2 horas que você tomou esse suco, faz a coleta de novo. Com 3 horas, faz a coleta de novo. O que tem que acontecer para uma pessoa que tem um metabolismo correto de glicose? O que tem que acontecer? Você vai ter um pico com 1 hora, que você tomou esse suco com muita glicose, vai ter o pico máximo, ele chega aí a uns 140 de glicemia. Mas aí, depois desse pico, a curva tem que começar a baixar. Quando tiver com 2 horas, ela está mais aqui. Quando ele tiver com 3 horas que você tomou, é como se você tivesse comido um prato de macarronada. Tá? Esses 75 gramas corresponde mais ou menos isso. Ou uma lasanha, por exemplo, que tem muito carboidrato, Sim. né? Então, a gente faz essa avaliação. O laboratório vai me dar essas informações do teu sangue em jejum, 1 hora, 2 horas e 3 horas. Para a insulina e para a glicemia, para os dois. Eu quero ver as duas curvas. Então, se você está com a glicemia... E o que acontecer com 3 horas? Tem que dar o mesmo valor de jejum, similar. E se não está similar, é porque você está com problema, você está acumulando glicose fora da célula, não está entrando em metabolismo. É assim que a gente acompanha. Então, 3 horas que você come, você pode fazer o que a gente chama de medição pós-prandial, pós-comida. Então, você pode avaliar e ver. Ela não pode estar muito alta com 3 horas. Com 1 hora ela vai estar ao máximo, com 2 horas um pouco menos, intermediária aí, mas com 3 horas ela tem que estar próxima do jejum. Se não está, é sinal que você está acumulando muita glicose no sangue. Ou seja, esse GLUT4 que eu estou falando, ele não está dando sinal junto com a insulina que é para botar a glicose para dentro. Então, essa pessoa tem que, nós temos que modular, tirar os carboidratos processados, as farinhas, os farináceos, no pão, no bolo, na pizza. Pão francês, pico insulínico. Não tem fibra. Então, aí você tem que cuidar disso. E exercício físico. Tem que praticar. Quantos dias por semana para quem é o diabético? 6 dias por semana. Só fica o sábado sem praticar. Qual é o tempo por dia? 50 minutos. Não precisa mais do que isso. Pessoas que estão ficando muito tempo na academia, tentando ver se acelera mais e consegue ganhar, ter mais desempenho, mais massa, menos gordura, isso nós já estudamos também. Já foi feito o cálculo. Qual é o tempo ideal?
E qual é o tempo É ideal? 50 minutos. Acima disso, você começa a ter danos. Tanto faz na academia Na quanto na academia, na caminhada, 50 minutos de exercício físico por dia é o ideal. É Pela bom. manhã, de preferência. Essa informação é muito importante, porque eu tenho amigos que ficam ali 2 horas e falam assim, ainda é pouco. Fala, minha amiga, 40 Ele minutos vai ter eu fico ali, tá uma bom. conta para pagar lá na frente. Doutor, já que você voltou no Ainda mais se for de exercício, alto impacto, tá? Se for É. de alto impacto, ainda é pior ainda. olha, assim, essa pergunta, ela é específica, mas também pode ser para vários, né, exercícios, né, no caso. A pessoa que vai praticar um exercício físico, ela do nada assim, eu resolvi fazer exercício físico, ela já sai de casa e vai. No meu caso, eu pratico academia, né, exercício físico, academia, só que eu pratico o esporte do ciclismo. Ah, joia. Então, assim, eu pedalo 70, 80, 100 quilômetros, Excelente. assim. Excelente. O que a senhora orienta para pessoa que nem, por exemplo, que vai fazer um treino na academia, porque assim, ela vai fazer um treino na academia, ela precisa de força, precisa de energia. Ao mesmo tempo também, o ciclista, né, que é o meu caso, eu preciso de energia para fazer um trajeto e também, às vezes, durante esse trajeto também. Eu tenho amigos que têm algumas estratégias, né, que realmente são estratégias que muito complicadas, né? Porque tem amigo que toma aquela jujuba, a famosa jujubinha, pega lá 30 miligramas de jujubinha durante a pedalada, toma aquilo. Gelatina, é? É Tipo gelatina. Gelatina com Com açúcar, né? açúcar. Aham. Aí tem uns que tomam whey, vai lá e faz de manhã. Toma um Uau. whey com creatina. E essa também é uma pergunta, porque tem algumas pessoas que eu conheço que vai fazer um treino na academia, vai lá, toma um whey, uma dose de whey com creatina, né? Esse tipo de produto, né, que é uma vitamina, ela é constante na vida de pessoas que fazem uso, principalmente de academias, Sim, né? sim. Então eu queria que você fizesse um vislumbre mais ou menos sobre esse assunto. Uau, gente, vocês querem mesmo falar sobre isso? Não, de forma boa. resumida, né? É que vai complicar um pouquinho aí para a rotina, né? Deixa eu começar aí. Eu vou tentar fazer um resumo, mas, gente, o whey protein é uma proteína isolada altamente inflamatória. O whey protein não é recomendado para ganho de massa saudavelmente. Você ganha massa muscular consumindo whey protein? Ganha, porque é proteína concentrada. Porém, ela é isolada de uma maneira que vai causando inflamações intestinais, inflamações musculares, porque está tudo ligado. Então, eu tenho pacientes para ganho de massa, por exemplo, né, que estão precisando ganhar massa muscular. Então, a gente recomenda uma proteína isolada de vegetais. Existem marcas maravilhosas, marcas com isolamento correto, porque também não é qualquer jeito. A indústria, para fazer esse isolamento, ela tem que ser uma matéria-prima bastante criteriosa, né? Então, você vai tomar um pós-treino, tá? Vamos falar de pós-treino. O pós-treino, para o ganho de massa, tomar um shake que eu oriento com frutas, com essa proteína isolada, vegetal, né? Vegana. E creatina, muito cuidado com suplementação. A creatina, paciente em tratamento inflamado, tira a creatina dele. Porque eu não sei se ela está dando bem ou mal ali. Porque ele está inflamado. Depois que eu desinflamo, aí a gente entra com a creatina, caso for necessário, 3 gramas de manutenção, né? Diária. Ela é anti-inflamatória quando a pessoa está bem. Ela realmente concentra mais a proteína para a parte muscular. Agora, qual é a creatina que você vai tomar? É qualquer uma que tem no mercado? Não é. Não pode ser. Tem que ser uma creatina hidrolisada, uma creatina de qualidade, que você vai pagar mais caro por ela. Isso mesmo, muitas vezes, a grande maioria é pedido pela internet, né? Porque a gente de farmácia é meio complicado. Então, é nisso aí que eu queria falar da whey protein e da creatina. Tá. Agora, pré-treino depende de cada um. Eu, por exemplo, faço um HIIT, que é uma atividade bem mais intensa, é uma aeróbica intensa, e eu estou sem alimento.
E eu percebo que, para mim, é o melhor jeito. É quando eu tenho mais disposição para o exercício, mais desempenho para o exercício e resposta muscular quando eu faço exercício sem nada. Ah, mas tem pessoas que, por exemplo, que precisam tomar, por exemplo, os atletas, um personal trainer que faz exercício com muita intensidade durante o dia, é importante ele estar tomando um pré-treino. Pré-treino de uma fruta, da banana, um carboidrato melhor. Não é qualquer coisa, não é o carboidrato ideal, não é ovo aí. Né? Não é carboidrato, não é proteína, perdão. Não é ovo. Tem gente que acha que ovo é que vai ganhar massa e come assim uns 6 ovos cozidos de uma vez. Ele está se inflamando. Não é assim. Agora, quando você consome tudo certinho, consumindo os grãos integrais, as frutas, verduras, as sementes, as castanhas, o organismo vai equilibrando. E você não precisa de energia para treinar. Você já tem energia, porque dentro do músculo, Deus é lindo nisso. Ele deixou dentro do nosso músculo, do fígado e do músculo, uma substância chamada de glicogênio. Então, nós temos essa reserva para energia, para estar lá durante o treino cheio de gás. Tem glicogênio. Então, tem glicogênio que o fígado vai liberando e que o músculo vai processando. Então, tua energia vai ser gerada do glicogênio. Porque não tem comida, né? Você realmente não comeu, não tem glicose daí, não tem energia daí. Então, vamos buscar do glicogênio. E o glicogênio, ele vai te dando cada vez mais força. Agora, tem gente que diz, não, realmente eu preciso muito. Aí eu libero meia hora antes. Uma banana, uma batata doce cozida, nada de air fry na batata doce para o treino, tem que ser cozida em vapor, é onde a gente tem a proteína mais integral. Um milho cozido, uma mandioca cozida, Batata, né? uma batata cozida, né? Legal. Então, todos esses alimentos pré-treino. Agora, aí a gente avalia um por um, né? Tem pessoas que desempenham muito melhor sem exercício, sem alimento nenhum pré-treino. Acho que consegui esclarecer, né? Conseguiu muito ainda, né? Porque, assim, de fato, é importante, assim, porque parece que quando... Que nem uma coisa que a Sara falou no começo foi sobre a questão do café da manhã, que tem que ser um bom café da manhã, Sim. com coisas muito nutritivas e tal. E a minha esposa, ela fala que eu sou de outro planeta. Por quê? Porque de manhã, geralmente eu não como nada de manhã. E aí, quando chega na hora do almoço, eu almoço normal, né? Ali, arroz, feijão, tal. Só que, quando eu como algo de manhã, uma banana, um pão ali com alguma coisa, chega na hora do almoço, parece que dá mais fome. Sou meio estranho, sabe? Se eu não como nada, na hora do almoço eu como normal. Se eu como de manhã, eu fico de manhã até a hora do almoço com fome. Parece que é alguma coisa que ativa em mim. E à noite, assim, além de eu estava dormindo mais tarde, agora eu estou diminuindo, né? Para isso está me fazendo muito bem a questão do sono. Eu também estou procurando jantar mais cedo, né? E tem um post que a senhora colocou lá no seu Instagram. Falar nisso, bora divulgar ele aqui já, Claro, né? pode divulgar o seu Instagram também. Minha gente, vamos lá para essa comunidade de saúde. É um veículo que eu utilizo para ajudar pessoas gratuitamente, né, através do Instagram, que é elma.h.saúde. Quero ver todo mundo lá comigo, elma.h.saúde. E eu tenho um compromisso, essa é a minha missão, de ajudar pessoas. E ali eu estudo para postar. Eu não faço nenhuma postagem assim, posta isso. A gente estuda antes, passo para minha social media, tudo já com estudos, para tentar levar o melhor conhecimento. elma.h.saúde, vamos junto no Instagram. Se você para agora, vai lá na descrição desse vídeo e você clica lá, já vai estar prontinho para você seguir a doutora Elma lá, então, no Instagram. Que beleza. Então, doutora, lá tem muitas dicas. Eu tava de manhã navegando lá no seu Instagram e eu encontrei várias dicas. E a senhora fala uma coisa importante lá, tá bem recente essa postagem, sobre jantar até às 19 horas. Por que tem que ter esse horário? Porque, assim, por exemplo, eu vou dormir 10h30 da noite. Agora eu tô fazendo essa regra pra minha vida e tá me fazendo muito bem. Mas eu não posso jantar umas 9 da noite, umas 9h30, ou 10 horas, eu vou jantar às 10 para depois. Entendeu?
Por que que tem que ser Por que esse abaixo horário? Deixa eu ver se eu das resgato aqui para chamar a atenção do povo, né? Ah, eu não vou saber aqui onde é que ela tá, tal. 8 motivos para não comer. Aqui, achei. Achou. Excelente. Gente, vamos lá. Ó, não vai demorar muito para você achar isso aí. A alimentação noturna, primeiro, a gente não precisa comer para dormir, minha gente. O corpo quer dormir. Pensa comigo, você vê as galinhas comendo à noite? Nós temos que olhar a natureza. Você vê os animais, o boi no pasto comendo à noite? Ele não está comendo. Ele não precisa de. Ninguém precisa ser vivo de comer para dormir. Nós não, essa energia noturna, ela não é necessária. Eu tenho que tirar a energia. Eu tenho que baixar cortisol, baixar a energia para eu ter um sono de qualidade. Quem come depois das 19 horas acorda sem fome. Porque o corpo ainda está no trabalho lento, mas você está tendo um gasto energético. Tem gente que acorda cansado. Porque à noite ele ficou metabolizando, ficou trabalhando ali o corpo para tentando gerar energia para quebrar aquele alimento consumido. Então, até às 19 horas, por quê? Porque o metabolismo, estudos dizem que ao pôr do sol, inclusive eles falam assim mesmo, quando o dia finda, a luz solar, a luz do dia finda, o metabolismo cai. Então, nosso corpo ele é um corpo que trabalha com metabolismo, ele é extremamente metabólico. Todas as reações de saúde, nosso organismo é metabólico. Então, assim, o metabolismo caiu. Aí eu coloquei um alimento aqui após as 19 horas, aí a gente vai ter dificuldade de... mas tem gente que fala assim, não, é o meu deito e durmo, mas eu quero saber se esse sono tem qualidade. E como é que a gente sabe se esse sono tem qualidade? Vai ter que ir para uma clínica para ficar avaliando o teu sono se realmente tem qualidade ou não. Então, a gente precisa pensar nisso. A noite não ficou para dormir, para comer, ficou para dormir. A gente precisa respeitar essa lei natural do corpo. Aí você vai aos poucos, quando o paciente é assim, ele tem que ir aos poucos, né? Se ele come às 10, aí eu começo ali 9h30 subindo, 9 horas, 8h30, 8, até a gente alcançar 19 horas. Ele vai acordar faminto, porque a melhor hora de se comer é pela manhã no de jejum. Acho que é por isso que eu acordo sem fome. Não tem como, não tem fome, porque você está trabalhando o tempo todo, tem comida digerindo ainda. Sim. Né? Então, você melhora as emoções, você melhora o funcionamento intestinal, estomacal, da vesícula, tudo quando você faz esse procedimento. Qualidade emocional fantástica quando você come. Então, por quê? Porque o corpo ele precisa, no mínimo, de 3 horas de jejum para dormir. Então, eu estou imaginando que tu vai dormir antes das 10, que é o ideal de se dormir antes das 10 horas da noite, das 22 horas. Então, tu ficou 3 horas de jejum aí, pausa. É o ideal para você ter uma qualidade de sono e acordar com fome. Legal. Só não vale assaltar a geladeira de madrugada, vale. Gente? Por favor. Senão você vai quebrar aí todo o sistema seu aí. Doutora, eu queria agradecer, tá? Se a gente fosse ficar aqui, tem... Nós íamos ficar a noite inteira. Mas nós temos aí outros compromissos. Eu queria agradecer demais, tá? A senhora aqui com a gente. Foi assim, espetacular. Seu esposo tá ali nos bastidores também. O nome dele é? É o Venino. Um abraço pro meu esposo, Venino. Obrigado aí, tá? Deu aí umas dicas legais. É o meu também. suporte, né? Um braço aí. Direito. Maravilha. Doutora, antes da gente se despedir, tá? Queria que você deixasse um recado, um conselho para as pessoas. Pode olhar para sua câmera e deixar um conselho para as pessoas sobre uma forma ideal de cuidar da saúde, porque a gente vê que as pessoas estão comendo a torta à direita, o que vem pela vida para frente, e a gente sabe que o resultado lá na frente é drástico. Verdade. Então eu queria que você desse um conselho para as pessoas que ainda têm a oportunidade, porque enquanto a gente está vivo, ainda tem oportunidade, sim, né? Sim. E depois a senhora pode deixar aí novamente seu Instagram, deixar um abraço para quem a senhora quiser. Que beleza. Vamos lá, gente. Eu gosto de dizer assim para as pessoas: proteja os seus genes para ter saúde. É possível, eu nem vejo DNA, nem sei como é. É possível proteger os genes e garantir saúde? Sim. Então, é uma mudança do estilo de vida e tudo isso começa com uma escolha. Eu quero te estimular a fazer uma escolha inteligente na alimentação,
no estilo de vida, então procurar dormir mais cedo, procurar gerenciar tuas emoções, então saia com a família nos domingos, vai para os parques, isso tudo ajuda, né, melhorar as emoções. Durma mais cedo, coma alimentos mais saudáveis. Então, assim, é um processo. E não se culpe por você não atingir ainda o ideal. Nós estamos numa caminhada e você precisa cada dia subir um degrau dessas escolhas, porque essas mudanças vai impactar a tua saúde. Você vai experimentar envelhecer com saúde, sem essa carga medicamentosa que tem trazido tantos danos, né? Então, eu espero que você pense nisso, eu quero que você comece a pensar nisso. E aí, o pensamento gera um sentimento e gera uma ação, que é realmente fazer aquilo. E procure não estimular tanto o apetite. Pense mais no saudável, no que é bom. Muitas vezes ele é bom no apetite, mas ele é amargo no estômago. E a gente tem que pensar assim, é o que é bom no estômago, né? Muitas vezes não é o melhor do apetite. Mas com Deus a gente alcança todas essas mudanças, tá? Então, ore mais, converse com Deus, leia a Bíblia, busque a saúde na palavra de Deus, e você vai encontrar o caminho da mudança. E eu quero deixar um abraço especial aqui a todos vocês que me convidaram. É um prazer estar aqui. Eu vou ter um podcast no domingo, novamente, depois eu divulgo nas redes. E eu faço isso porque é uma vida extremamente agitada, a minha vida, mas eu priorizo esses momentos, porque é a chance que eu tenho de chegar até a tua casa, chegar até você e conseguir te ajudar. E aí, então, tem minha rede social aí, meu Instagram. Infelizmente, eu não consigo alimentar mais as outras, mas o Instagram está sendo aí. Então, vamos aumentar essa comunidade, né? Nós estamos caminhando para 50 mil e eu conto com você para me ajudar a subir, chegar logo nesses 50 mil seguidores, que para mim é uma alegria ter essas pessoas comigo lá. Então, acessa lá, elma.saúde. Vamos juntos, eu e você, construindo a caminhada da saúde a cada dia. Amém. É isso aí. Tá vendo que alegria? Essas é uma pessoa que tem uma alimentação, né? Que tem aí toda uma questão, porque isso faz parte da alegria, né? E sem alegria, acho que a vida ela fica mais vazia. Perde o valor, bastante. né? Bom, mais uma vez, doutora, obrigado, tá? Por estar aqui com a gente. Que Deus abençoe, assim, a sua vida, o seu ministério, o seu Amém. trabalho. Amém. Que realmente a senhora conquiste, assim, não só 50 mil, que tem 42 mil no Instagram, Estamos subindo. mas 50, 100, 1 milhão, porque essa é uma prioridade que as pessoas precisam ver. Porque a gente vê aí tantas pessoas, né, Antonel, que tem aí canais no YouTube, Instagram, que tem aí milhares de inscritos, mas que não trazem conteúdos tão valorosos, também, né? TikTok, tão valorosos quanto é essa questão da saúde. Amém. Bom, mais uma vez, obrigado. Você que tá aí com a gente, tá? Câmera do meio aqui, lenda. Você que tá aí com a gente, tá? Muito obrigado por ter acompanhado aqui até agora. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no nosso canal. Já entra lá no Instagram da doutora. Já segue ela também, várias dicas maravilhosas. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com a família, com os amigos que precisam ouvir dicas valiosas que a doutora Elma passou aqui pra gente. Que Deus abençoe você. Quer passar algum recado, meu amigo? Só agradecer a doutora, muito obrigado, que Deus te abençoe. Amém. Ele ilumine muito a sua mente para que essas mensagens possam transformar a vida de muitas pessoas, né? E oramos, esperamos que o povo de Deus possa valorizar essa mensagem de uma forma muito forte e intensa. Amém. Vamos juntos. Se você fizer um pouco da dieta, algumas dicas que a doutora passou aqui, já coloca nos comentários aí, ou já coloca assim, ó, eu consigo aí fazer alguma coisa, eu já faço alguma coisa que a doutora falou, tá bom? Gente, um abraço para todo mundo aí. Valeu aí. Até Bye, mais aí. bye. Tchau, tchau.